história de Jesus na Terra, como foi o Velho Testamento, como foi a morte de Elias, né, que ele não morreu, Deus levou ele numa carroça de fogo, e se não me engano Eliseu ficou no lugar dele, ficou com o manto, caiu lá de cima, eu vou lembrar o nome, acho que foi Eliseu, não me recordo bem. Desde então eu passei a ler a Bíblia, e cada parte da Bíblia que eu lia, eu entrava lá dentro do que aconteceu naquela época, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, existe vida após a morte, porque nesses momentos de catalepsia que eu tinha, eu não entrava em coma, mas eu ficava horas fora do meu corpo. Eu via pessoas que eu nunca vi na vida, eu ia em lugares que eu nunca vi na vida. Existiam pessoas nesses momentos em que me levavam em cima de pássaros, onde eles me mostravam o futuro. Eu via o futuro. Eu morei num tempo que não tinha prédios aqui em São Paulo. Tudo rio limpinho e tal. Sabe que São Paulo é construído em cima de rios. E lá de cima ele mostrava para mim os prédios, ele mostrava tudo que eu passei a começar a ver futuramente. Eu já tinha visto nesses momentos em que eu passava por essa catalepsia, em que esses espíritos me levavam para conhecer a Terra. E eu conheço cada lugar da Terra, cada um deles, dos mais tristes aos mais lindos, porque eles me levavam nesses lugares e me levam até hoje. Eu não vou dizer o que é, não sei se é dom, se é poder, eu só tenho a certeza absoluta que não é nada de ruim, porque quando eu tenho ataques nesses momentos de catalepsia, existem os ataques também espirituais malignos. E eu invoco o nome de Jesus com muita força, e aquilo vai embora. Então aí eu tenho a certeza de que eu aceitei Jesus como Filho de Deus e meu único Salvador. Então eu sei que Ele vai me proteger a todo momento, em todo lugar, seja aqui, físico, seja na minha passagem, seja dentro da catalepsia, seja onde for. E eu passei a ter um dom que, tipo assim, desaparecia alguém assim, caía na mídia e tal, sumia, eu falava, tá em tal lugar, e realmente estava em tal lugar. Por quê? E eu passei a ver os espíritos de várias pessoas que foram assassinadas, que vinham me falar, tá todo lugar assim. Mas eu nunca fiz sensacionalismo, então eu nunca comentei nada, porém, sempre que ocorria eu deixava registrado com alguém, com minhas filhas, alguém sempre foi a minha testemunha. E houve um caso que eu posso contar. Eu sonhei com o meu segundo marido, eu fui casada 2 vezes, meu segundo marido tinha o nome de Sandro. E eu fui dormir e fui num lugar que era uma praça, tinha um chafariz assim, tava um monte de gente conversando, e minha filha chegou, no primeiro casamento, a Cíntia, falou, mãe, o Sandro morreu. O Sandro morreu? Eu falei, como assim o Sandro morreu? O Sandro era meu ex-marido. O Sandro morreu e a Giovana estava perto, viu ele morrer e tal. Aí eu acordei, quando eu tinha esses pesadelos que eu falo, né, e na verdade não foi pesadelo, foram avisos, né? Foram premonições ou avisos. No caso, foi um aviso mesmo. Eu acordei suando assim e tal, e quando a minha filha levantou para ir trabalhar, eu contei para ela o sonho. Meio-dia ela me ligou e disse assim, mãe, lembra do seu sonho? Eu falei, lembro. Ela falou, então, meu primo Sandro faleceu. Ele foi assaltado, né? Foi receber um segundo
fundo de garantia com a mãe dele e a filhinha dele. E quando a mãe e a filhinha foi pro carro e ele foi pagar no estacionamento, o bandido já estava com a mãe dele lá, porque seguiu ele. Quando ele chegou e disse o que estava acontecendo, eles nem esperaram, simplesmente eles atiraram nele na cabeça e matou ele. E a filha dele se chamava Giovanna e eu não sabia. E eu fiquei muito chocada, porque eu vi ele pequenininho, né? Ele é primo dela do meu primeiro casamento. Eu vi ele pequeno, menino, novo de tudo. E a filhinha dele assistiu tudo aquilo. Então, e depois houve vários casos de que teve uma vez também que tinha um hippie na vila que eu morava e ele passava na minha casa assim todo dia. Um dia eu tava lavando roupa assim, ele passou e ele nunca olhou pra mim. Naquele dia ele olhou pra mim assim, sabe? Ele era muito lindo, cabelão comprido, lindo. Ele olhou pra mim assim e eu olhei e eu achei aquele estranho. Quando foi à noite, a vizinha veio me pedir pra ficar com o bebê dela, que ele chamava Silvio. Ela falou, o Silvio morreu. Eu falei, quem é Silvio? Ela falou, que menino hippie que fica aqui na... Eu falei, o quê? Eu vi ele hoje de manhã, gente. Então, morreu afogado. Foi pra represa, pescar, caiu lá e acabou morrendo afogado. E à noite ele apareceu pra mim, na minha casa. Eu saí do meu corpo e olhei para trás e eu vi meu espírito. Eu vi meu corpo na cama e eu fui, ele me chamando e eu fui indo com ele. E essa mulher apareceu e disse assim, não, ela não vai com você. Eu não sei o que iria acontecer ali. Eu sei que ela me retornou pro meu corpo e ele foi desaparecendo. No outro dia eu contei para as meninas como ele estava vestido, que eu vi ele, né, com os colares, tudo que ele usava, os brincos, assim. Ela falou assim, olha, tirando os colares, ele estava exatamente desse jeito que você está falando no caixão. Então, eu não tenho como contestar coisas que acontecem comigo até hoje. Eu vejo coisas, eu vejo vultos, bons, ruins. Eu tenho uma filha adotiva que adotei assim de coração, né? E ela comprou um carro e falou assim, ela trocou o carro dela, falou assim, eu vou fazer uma surpresa. Eu falei, caso você vai comprar, eu vou fazer uma surpresa. Cuidado com surpresa, você sai surpreendida, hein? Ela comprou um Peugeot. Só que esse Peugeot começou a dar um trabalho para ela gigante. Ela falou assim, não sei o que está acontecendo com esse carro, meu Deus, comprei novo e tal. Vamos dar uma volta para a senhora ver se a senhora sente alguma coisa? Aí eu fui. Eu entrei no carro, Neverton, eu entrei no carro, eu sentei assim, que eu virei para trás e tá o homem lá atrás. O dono do carro. Ele falou, eu não quero esse carro com ninguém. O homem foi assassinado nesse carro e esse homem estava dentro desse carro. E ele falava, eu quero esse carro, não quero ele com ninguém. Você manda ela devolver o meu carro, ele é meu, não é dela. Aí foi aquela coisa, aquela loucura. Aí eu falei para minha filha, para o carro. Ela parou o carro, então ela é testemunha disso. Aí eu fui falando que ele falou, tá. Ela falou, diga a ele que eu vou vender o carro. Ele falou, não, eu quero o meu carro, não é para vender para ninguém. Ela falou, não, mas é a única forma que eu tenho de fazer para me livrar de você. E ela ficou ainda uns 15 dias com esse espírito e eu tendo que ir com ela em todos os lugares que ela tinha medo. E ela é testemunha disso. Ele fazia coisas no carro que a gente não conseguia controlar. A gente só orava o tempo inteiro para que ele conseguisse dormir assim, ó. Ele ficou sentado no banco traseiro, que a gente não foi saber a história dele, mas eu tenho a impressão que ele foi assassinado foi assim, meu pensamento é que roubaram ele junto com o carro, botaram ele lá no carro, no banco de trás, e lá assassinaram ele e deixaram o carro em qualquer lugar. E aí venderam esse carro. Então, quando a gente orava, ele fazia assim, olha, descansava. Então, era o tempo que a gente tinha de poder fazer as coisas até ela conseguir vender. Vendeu esse carro.
Antes a gente ouve bastante dentro dele, né? E não podemos falar na concessionária porque ninguém acredita na gente. Mas ela vendeu o carro, acabou, ela tá com outro agora, já tem bastante tempo, nunca teve problema. Então essa é a minha história. Eu nasci no meio do plano físico e no meio do plano espiritual. Resumindo, eu consigo ver vivos, mortos, eu consigo ver pessoas falsas, pessoas verdadeiras, pessoas sofridas, eu consigo ver a pessoa mentindo, eu consigo ver a pessoa sendo verdadeira. Não adianta mentir para mim, aqui meus filhos, todo mundo sabe, pessoas que me conhecem, continuo uma pessoa extremamente, como que eu posso falar? Eu sou uma pessoa que eu não consigo me relacionar com vizinhos, eu não tenho amigos, e eu me sinto muito bem assim. Eu me separei do meu segundo marido, já foi fazer 14 anos, nunca mais eu tive ninguém, e eu não sinto falta de ninguém. Já morei sozinha, né, durante alguns anos, em cidades do interior, sozinha. E eu, um cachorro, que eu ganhei um cachorro na época que eu me separei, um labrador, e que ele foi embora também, e foi o amor da minha vida. E essa foi a minha vida, né, Everton, e está sendo até hoje. Agora, resumindo, essa mulher que me acompanha até a data de hoje, que inclusive eu já senti ela aqui perto de mim, porque ela me autorizou, já gravei esse vídeo aqui já umas 4 vezes. As 4 vezes eles tentaram me interromper. Agora parece que tá indo, eu vou te mandar quando acabou a luz, um pouquinho, a luz apagou, gente, vocês vão ver aí. E um pouquinho antes, que houve um barulho, também parei um pouquinho, mas eu vou te mandar para você ver se você consegue, porque eu já fiz 3 vídeos desse e não consegui terminar. E a minha vida é essa. E aí eu vi o seu canal e eu vi um senhor falando sobre sair inflar o corpo e também sair do corpo e não conseguir voltar, e eu escrevi lá, eu vi que tá lá. Eu falei, gente, isso aconteceu comigo também. E eu sei o que ele está falando. Então, a minha mensagem hoje para você que está me ouvindo, eu vou te dizer assim, olha, existe vida após a morte. Como é essa vida? Eu não sei explicar para vocês, mas ela existe. E vale a pena você passar por bullying, você passar por tiração de sarro, você passar por rasteira em trabalho, você perder coisas, vale a pena tudo isso aí, sabe por quê? Porque lá no final tem um Jesus que é maravilhoso. Não tente ir embora antes da sua hora, porque Deus é misericordioso e Ele vai perdoar todos que fizeram. Porém, não vale a pena ir embora antes, porque você não foi impedido de nascer e ninguém pode te impedir de nascer, somente Deus. Então não leve sua vida que não foi você que trouxe, foi Deus que te deu. Então, luta, procure ajuda, conversa com Deus. Tem louvores maravilhosos que vocês podem ouvir que tocam o coração. Então, essa é a minha mensagem para vocês jovens de hoje que estão bem, estão numa fase de uma depressão terrível. Essa depressão, ela pertence ao Satanás, ela não pertence para você. Nessa gravação eu tive algumas coisas que aconteceram, vocês vão ver aí, né? E acabou a luz, voltou na mesma hora, piscou e foi, voltou. Houve algumas coisas, eu vi alguma coisa ali na janela, senti essa mulher aqui, tá sempre comigo o tempo todo.
Eu sinto meu pai às vezes próximo de mim. A minha mãe não, talvez minha mãe já reencarnou, mas o meu pai eu sinto próximo de mim às vezes. E o meu irmão que foi embora, eu também nunca vi ele. Tive um sonho uma vez com ele, mas eu sei que foi um sonho, só um sonho. Tenho muitas saudades, mas a morte não é o fim, é o começo. Pode ter certeza disso. A morte é o começo. E se você antecipar, você vai ter que esperar até o seu tempo para começar tudo de novo. Então, um grande abraço para vocês e agora eu vou pular aqui para o grande milagre que é o meu irmão. Eu tenho um irmão que tem 72 anos hoje e aos 49, 50 anos, 30 anos atrás, ele sofreu um grave acidente na BR-116 indo para o sítio dele. Por que pareça, foi no feriado de Corpus Christi. E ele bateu, estava ele com meu sobrinho, e ele bateu o carro. E a moça vinha vindo para São Paulo e ele indo para o interior. Ela era socorrista e ela vinha visitar a família, passar o feriado, e ele ia passar o feriado com a minha cunhada. Não. E o carro bateu, para não pegar o meu sobrinho, ele jogou o lado dele, pegou todo ele. Meu sobrinho só teve um arranhãozinho no joelho. A mocinha morreu na hora, infelizmente. Ela veio a óbito na pista. E ele ficou em coma 70 dias. E eu estava na praia, tinha caído um barranco na Anchieta, a gente não conseguia subir e eu sem saber de nada, né? Não tinha celular, 97, não tinha nada, estava começando. E quando eu cheguei, meu sogro falou: tem uma notícia triste, seu irmão sofreu um acidente, o estado dele é gravíssimo. E eu fui lá ver meu irmão. O queixo dele vinha aqui, ó, tão inchado. Meu médico falou assim: pode conversar com ele. Quando eu olhei assim, na porta estava aquela mulher. E o meu irmão estava deitado assim, flutuando, sem inchaço, sem nada. Eu olhei para ela assim, os meus olhos marejaram. Era como se eu perguntei, como se eu perguntasse para ela: ele morreu? Aí ela fez isso para mim: ele não vai morrer. Ele tem que passar por isso. Meu irmão era testemunha de Jeová. Desde garotinho ele foi para o Salão do Reino e nessa época ele já era ancião até, inclusive. Ele tinha 4 faculdades, ele tinha uma vida muito boa. E quando ele voltou do coma, ele deu entrada no hospital com 80 quilos e saiu com lá com 25, pele e osso. E ele foi para casa, para o sítio, o hospital, a empresa que ele trabalhava, né, que ele ajudou a construir a empresa. Eles deram todo o amparo para todo o suporte no sítio, reformaram tudo para receber meu irmão lá. E os médicos disseram que ele ia vegetar. Meu irmão hoje tem uns 80 quilos. Ele come, ele bebe, ele tem as necessidades fisiológicas dele normal, porém, ele não responde mais por ele. Por quê? Porque nesse acidente ele teve traumatismo intracraniano 3º grau. Perfurou, deslocou o estômago, deslocou o intestino, quebrou todas as costelas, perfurou o pulmão, quebrou uma perna. Ele deu entrada, os médicos falaram: é questão de horas, né, que ele vai vir a óbito. Só que ele já passou as 24 horas que tem lá o juramento, né? Eu não vou lembrar de quem é. É porque eu confundo o da matemática com o da medicina. Tem um juramento, né, que se passa as 24 horas, você saiu operando tudo. Então eles foram operando tudo no meu irmão. E ele ficou em coma 70 dias. Minha cunhada começou a dar comida para ele, aí ele reaprendeu a comer, a andar, a falar, tudo.
Aí um dia ele me chamou e eu fui lá. Ele me chamava dia e noite. Minha menina tinha 2 aninhos, mais ou menos. Ela nasceu em 95, o acidente foi em 97. E eu cheguei lá e estava pele e osso na varanda. Eu não tenho como não me emocionar. Ver meu irmão daquele jeito. Ele era forte. Ele não era alto, mas ele era forte, ele era lindo. Continua, né? E eu dei uma baqueada na entrada do sítio. Meu ex-marido pegou minha filha no colo e falou: seja forte, não, seja forte. Minha cunhada tinha bastante flores assim, no jardim. E aqui tinha um lago que ele tinha construído. E eu vi a mulher e falou pra mim assim: eu não falei pra você que ele não ia morrer. E ele não vai ficar assim. Aí eu criei coragem, fui lá em cima até ele. Aí cheguei, tava na cadeirinha assim, para nós, falei, ele olhou pra mim e falou assim: oi, tia Maria. Eu falei: não, eu não sou a tia Maria, eu sou a Célia que você tá chamando. E ficamos lá, né? Aí minha cunhada falou: quando você vai ver, vai dar tal hora, ele começa a te chamar. Realmente, começou a chamar. Desculpa, gente, mas é meio emocionante. Chamou. Eu fui na porta do quarto, eu, meu ex-marido e minha cunhada. Minha menina estava dormindo. Aí ele falou pra minha cunhada e meu ex-marido sair, que ele não queria que eles ficassem ali, mas eles ficaram meio escondidinhos pra ver, né, o que ia acontecer. Aí de repente, eu fui sentar e ele falou: não senta que o pai tá aí. Como eu já sabia o que ia acontecer comigo e ele, a vida dele era dizer que eu era louca. Aí eu sentei, ele falou: quero te pedir perdão. Perdão do quê? Eu quero te pedir perdão. Aí eu escutei meu pai dizer: perdoa ele, filha. Meu pai era falecido 1 ano antes do acidente. Só perdoa ele. Aí eu falei: tá bom, te perdoo. Aí essa mulher ela me hipnotizou. Minha mãe era viva. Quando eu olhei em volta, estavam todos os meus tios que haviam falecido. Minha avó, que era índia. O meu pai do meu lado. Não podia abraçar ninguém. E essa mulher falou pra mim assim: você tá vendo? Eles não morreram. Eles só estão esperando vocês. Todos novos, todos saudáveis. Meu pai tinha perdido um pedacinho do pé, a primeira coisa que eu olhei foi, tava com o pé normal. E é isso, né, verdade? Eu não sei se eu vou poder ajudar as pessoas. A história do meu irmão é essa. Hoje ele tá com 80 quilos. E ele, alguns anos depois, ele falou pra mim com meu filho, que ele ficou dentro de um buraco durante o coma. E de repente teve um momento em que houve uma claridade muito grande. E ele olhou, era escuro, ele falou: era um escuro que eu não sabia dizer como que era. E ele olhou para cima e viu uma claridade que ele também não sabia identificar que luz era aquela. Ele ouviu uma voz assim: agora você acredita que eu sou Jesus, o Filho de Deus? O seu único Salvador? Ele disse assim: eu acredito. Aí ele acordou do coma. Meu irmão é um milagre.
Hoje ele tá lá, 72 anos, se não me engano, 72, 73. É avô de dois meninos, de um menininho, uma menina já, enfim, um menininho. E eu consigo falar com ele telepaticamente. Eu falo com meu irmão. Porque ele tá entre dois mundos também. É isso. Então, gente, existe vida após a morte. A arte imita a vida e a vida imita a arte. Existe vida após a morte. Tenho fé. E é isso. Espero que você goste, espero que eu possa ajudar as pessoas a entender um pouquinho o que é o outro lado da vida. De que existe aquele lado, porque às vezes a gente vê em filmes, existe aquele lado que você vai em lugares feios, ruins, umbrais. Eu fui em vários lugares horrorosos. E também existem aqueles lugares lindos que você vai, como aquele da biblioteca, aquele viveiro, aquelas borboletas lindas, maravilhosas. Existe. É a vida imitando a arte e a arte imitando a vida. E Deus abençoe grandemente vocês. Que Jesus Cristo possa te dar grandes bênçãos, Everton, por você estar abrindo esse espaço para as pessoas poderem conhecer a vida uma das outras. Nós somos muitos seres humanos na Terra, mas também somos muito mais espíritos juntos com nós. E uma parte deles são a nossa família. É o filho que nós perdemos, é o neto que eu perdi, é o pai, é o irmão. Eles estão esperando a gente. Deus abençoe você. Boa noite e muito obrigada.